Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana para a gente trocar uma ideia, falar de mobilização missionária, estimular você a cada vez se capacitar mais e ser útil na mão do Senhor, aonde você está, do jeito que você está, aonde você está plantado, beleza? Mas antes eu quero mandar alguns recados para você. Vamos lá. Primeiro, se inscreva no canal. Aí embaixo, clica aí, inscreva-se, clica no sininho, que o YouTube pode te avisar que a gente está postando coisa nova, e aí você já vai saber rapidinho. E também acompanha os próximos conteúdos que a gente tem. A gente está com um desafio, galera, a gente quer transmitir isso para vocês. A gente quer chegar a 1000 inscritos no canal. A gente pode contar com a tua ajuda nisso? Então se inscreve e, além disso, aproveita agora, compartilha essa live, esse vídeo, melhor dizendo, nos canais do Telegram que você tenha, nos grupos de WhatsApp da tua igreja. Pode ter que ter uma galera ali dentro que você não sabe, que pode estar te ajudando no que você está fazendo, ou pode se juntar a você para começar algo novo em relação à mobilização missionária. Então, compartilha aí com a tua célula, teu pequeno grupo, faz isso. A gente quer trabalhar para 1000 inscritos, a gente conta com você para chegar lá, porque 1000 inscritos é para que esse conteúdo chegue a pelo menos 1000 pessoas, beleza? Outra coisa que eu quero dizer é, você se sente um mobilizador? Já se sente essa pessoa? É aquela pessoa que já entendeu do Senhor que o teu papel é construir pontes, é poder desenvolver o potencial da comunidade, das organizações missionárias que estão perto de você? Então você precisa estar na Rede Mobilize. A Rede Mobilize foi feita pensando em você. A gente tem um canal do Telegram, canal público, só coloca lá, Rede Mobilize, se conecta, ou o grupo do WhatsApp. Aqui embaixo você tem os links para entrar em qualquer um dos dois. Eu prefiro o Telegram, porque o Telegram, a gente, ela sempre ri, porque eu sempre falo, então você consegue se falar com a gente. Agora mesmo, essa semana, nós lançamos uma enquete para pensar ações para o ano que vem. Se você está no Telegram, você vai lá, responde essa enquete e vai ajudar a gente a visualizar como a gente pode servir você melhor, beleza? E mais um ponto é, nos apoie. A gente quer te convidar, te desafiar a você que já entendeu, que já está acompanhando a gente nessa caminhada aí de alguns meses gerando conteúdo, já entendeu a importância desse conteúdo para a mobilização, para o tema mobilização missionária no Brasil. Então, apoie a gente. Você pode fazer isso nos apoiando financeiramente. Tem um link aí na descrição, você pode clicar ali, fazer uma oferta para o projeto Base Mobilize, e a tua oferta vai ser direcionada para tudo que está sendo gerado aqui, em outros lugares que a gente tem feito, e novidades que já virão aí em breve. Estávamos aqui agora há pouco conversando de novidades que acontecerão. Então, se você entende a importância desse tipo de trabalho, faz isso. Nos apoie, porque você vai estar plantando em solo fértil, beleza? Contamos com vocês em tudo isso que eu falei. Agora vamos começar hoje. Qual é o papo de hoje, Suzy? Bom, gente, a gente quer falar com vocês hoje sobre essa caminhada de compreensão do seu papel como mobilizador. A gente entende, né, que nessa caminhada a gente precisa tomar cada vez mais conhecimento, né, sobre o que é mobilização, de que forma a gente se vê exercendo esse papel. E é uma caminhada, né, Felipe? Não é algo que se dá de um dia para o outro. Então a gente quer compartilhar também um pouquinho das nossas experiências, de como foi pra gente. E eu acho que vai fazer muito sentido para você que está aí nessa caminhada como mobilizador. Então a gente quer falar um pouquinho sobre esse assunto com você hoje, para que possa te ajudar em relação à sua caminhada como mobilizador. E vai ser uma série, né, Suzy? Não é isso? A gente começa hoje falando aspectos subjetivos, aspectos da pessoa do mobilizador, e dentro dessa história que a Suzy está comentando aqui. E nas próximas 2 semanas nós vamos falar 2 temas que visitam muito o mobilizador. Muito! Se vocês acompanharem, vocês vão ver. Muito! E aí a gente vai falar disso mais pra frente. Mas hoje a gente dá essa abertura, né? É isso aí. A ideia é vocês perceberem, né, o quanto... A ideia é vocês se identificarem, na verdade, né, com o que a gente já vem percebendo nos diálogos que a gente tem com outros mobilizadores, com a nossa história também em relação ao Ministério de Mobilização. E a gente quer compartilhar com vocês, porque a ideia é realmente a gente ter essa troca aqui e poder te auxiliar em relação a esse papel de mobilizador. Então, o primeiro ponto que a gente está falando aqui, a gente quer falar aqui com vocês, é sobre essa experiência, né, que a gente entende que você pode estar vivendo ou que você já viveu, que te conectou
né, com o seu papel na missão de Deus. De alguma maneira você se percebeu como alguém que quer ser participante do que Deus está fazendo no mundo. E aí, assim, isso pode ter acontecido num evento que você foi, isso pode ter acontecido na sua igreja, em algum momento que você se conectou com isso. Enfim, em algum momento da sua vida, e não é à toa que você está assistindo esse vídeo, você se conectou com a missão de Deus e falou, eu quero fazer parte disso. E esse é o pontapé inicial para essa caminhada até você começar a se compreender como mobilizador, especificamente, né? E aí a gente já introduz aqui, né, Felipe, essa questão de que é um primeiro passo, você olhar e perceber que o seu coração queima por missões. Ai, nossa, meu coração queima por missões, eu quero me envolver, eu quero ser parte disso. Ótimo, esse é o primeiro passo. E aí tem uma caminhada até você compreender, claro que em Deus isso, né, o seu papel, o seu lugar nesse sentido, né, de que forma você vai contribuir, você vai fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. E você, muitas das vezes, você entende isso não num momento só. Às vezes as experiências que você vai tendo vai te permitindo compreender o teu papel. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque não desperdice aquilo que te parece um pouco intencional, né? A experiência, por mais que pareça, às vezes, tão somente algo sem tanta importância a longo prazo, as experiências, às vezes, elas te ajudam a formar no teu pensamento, no teu coração, e o Espírito Santo falando com você nisso, do teu papel. Então, por exemplo, a minha própria caminhada, ela começou obviamente dentro da igreja local, como toda pessoa, né? Começa dentro da igreja, e a partir dentro da igreja, começando a trabalhar com jovens numa reflexão sobre como a minha comunidade, a nossa comunidade, eu com jovens, poderia ser útil nas questões sociais que estavam ali, desafios sociais que estavam ali tão perto de nós. E algumas coisas que não estavam tão perto de nós, mas que eram diálogos públicos já conhecidos, só que a gente não se posicionava como comunidade. Por exemplo, questões relativas à normatização ou regulamentação do uso da droga, a questão do aborto, a questão da corrupção. Então, dentro da minha igreja, com os jovens, eu comecei a trabalhar com eles, da gente pensar isso numa plataforma cristã e começar a nos posicionar individualmente, como comunidade, o que a gente pensava sobre aquilo, respeitando, amando, mas nos posicionando de forma muito firme, segundo a palavra de Deus, e não nos fechando num dois de copas, como se a gente falasse tão somente que estava na Bíblia, todo mundo ia aceitar e pronto. Quando, na verdade, o mundo não é assim. A Bíblia nem para todos tem o mesmo valor que tem para nós. Então, voltando ao ponto, comecei assim. Parece que não tem nada a ver com missões, não é verdade? Pois é, mas comecei assim. Eu já tinha uma formação em Direito, usei muito a minha experiência na academia em relação ao estudo das fontes do direito para gerar essa discussão e trazer elementos da Bíblia, da ortodoxia, para a gente pensar e refletir sobre as questões sensíveis da sociedade. E esse caminho acabou me levando para o caminho depois de missões. Depois, com o tempo, eu fui experimentando outras frentes de trabalho, vamos dizer assim, que a Igreja de Cristo desenvolve e os desafios que ela tem. A partir daí eu comecei a ter contato com os povos menos evangelizados e com a urgência de levar o evangelho para esses povos. Então foi um caminho, percebam, começou num ponto parece muito dissonante, muito desconectado com o aspecto final, que é a evangelização de todos os povos da terra. Mas Deus foi me levando até lá e começou aí. E eu acho que é bem isso, né, Felipe? Eu acho que de uma experiência vai se conectando com outra e Deus vai nos levando e vai nos conduzindo, né? Eu percebo assim, muito isso também comigo. Eu comecei, né, a me envolver, né, com esse universo, né, do que é missões e tudo mais, por meio de um evento que eu fui despretensiosamente, como um monte de jovens, fomos para um evento e eu sempre vim, né, de um ambiente cristão
Mas naquele evento, Deus falou muito fortemente com esse foco, né, sobre povos não alcançados, sobre como que é importante essa tarefa, né, de nós levarmos esse evangelho, né, a todos os povos, e aquilo falou fortemente no meu coração. E dali, desse evento, eu fui conhecendo outros ambientes, fui conhecendo o Vocari, fui conhecer a MTB, a partir daquilo ali, um mundo se abriu, né, de possibilidades, e eu fui me conectando com tudo isso que estava ali à disposição e eu nem sabia que existia, né? Que eu estava lá na minha igreja, lá, eu não sabia de nada disso, né? Então, a partir dessa experiência, se abriu outras possibilidades e a gente vai caminhando, né? E Deus vai nos conduzindo, Deus vai levando a gente nessa caminhada. E eu acredito muito nisso, assim, que é a partir de uma experiência ou de várias experiências que a gente vai tendo, Deus vai dando um entendimento também pra gente, né? Em relação a esse papel, especificamente, como mobilizador. E é isso que a gente queria trazer para vocês aqui como reflexão. Porque talvez essa compreensão, olha, eu sou mobilizador. Realmente eu sou mobilizador. Não é tão simples, né, de cair essa ficha. Mas talvez nessa caminhada que você vai percebendo que você já está exercendo mobilização. Você já está fazendo mobilização. Quando você começa a conectar, né, esses agentes da missão de Deus, você já está realizando essas conexões o tempo todo. Então você já é um mobilizador. Mas às vezes não é tão simples cair essa ficha, né? Então é nessa caminhada, se envolvendo, realizando, né, esse papel que a gente vai tendo esse entendimento. Eu me lembrei de duas coisas aqui. Na verdade, uma é uma fala para vocês. Eu e Suzy nos conhecemos mais ou menos nessa época em que eu comecei a me direcionar mais para questões de missões transculturais e ela estava sendo despertada para seguir esse caminho. Se você tem curiosidade, você pede aí no comentário que a gente conta em outra hora. Foi bem legal esse encontro, a gente trabalha desde 2016 oficialmente juntos, acho que começou antes um pouco, mas desde 2016 oficialmente juntos na mobilização da MTB, na base e tudo mais. Bom, mas aí se você tiver curiosidade, fala no comentário que a gente traz isso no próximo vídeo. E uma coisa que eu lembrei, você falou algo aí sobre... Bom, agora me fugiu, depois eu lembro. Bom, algo importante, se envolva. Se envolva, porque olha o que a gente está falando aqui. A gente teve um interesse, tivemos um aguçamento do nosso interesse para um determinado foco. Tá? Por um lado, eu por um outro lado. Porém, tudo se referia àquilo que Deus está fazendo no mundo e tem interesse em restaurar. Então, a gente teve o aguçamento. Porém, nós poderíamos então somente viver as nossas vidas e não vou gastar tanta energia nisso e tudo mais e tal. Enfim. E aí, a gente teria perdido uma grande oportunidade de experiências que nós tivemos desse tempo para cá, né? A gente poderia até em algum momento da vida, porque eu entendo que a voz do Senhor, você não tem como não ouvir, você não tem como não atender, é uma voz doce, é uma voz que te pega. Mas o tempo que você se dedica para viver aquele chamado, aquela voz, o convite daquela voz, quanto mais tarde você deixa para assumir isso, menor é o tempo que você viveu experiências sensacionais na mão do Senhor da missão. Então, assim, se envolver é fundamental. Não estou dizendo para você que você tem que largar tudo agora e fazer só isso. Não é isso. Mas se envolva. Busque os pequenos passos, as pequenas possibilidades, o tempo que você tem. Com o tempo você vai organizando a sua agenda e vai entendendo também na direção de Deus qual é o tempo que você tem que dedicar para fazer mobilização. Com certeza. Se envolver é fundamental. Se envolva com aquilo que é possível nesse momento, mas se envolva. Né? E o ponto que a gente quer falar aqui também é importante você caminhar próximo de pessoas que vão te auxiliar nessa caminhada. Né? Eu acho que um dos grandes pontos, né, assim, nessa caminhada é ter essa troca. Né? Eu e o Felipe, a gente caminhou muito nesse contexto de mobilização e ter essa troca de experiência. Ele dá uns puxão de orelha também em mim de vez em quando. Né? Suzy, vai pra aqui. Isso é muito importante para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer, para que a gente possa perceber aquilo que às vezes a gente não tá se dando conta, mas ter alguém experiente que vai te ajudar a compreender melhor, a ver melhor as coisas. Então, identifique aí no seu ambiente, né, que pessoas você pode estar caminhando mais próximo,
para te ajudar nessa caminhada, porque é fundamental a gente ter perto, né, pessoas que vão nos ajudar. E aí um versículo, né, que fala muito disso é Provérbios 27:17, que vai dizer: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. É verdade, e assim, às vezes as pessoas que mais você tem dificuldade de caminhar junto, não de empatia, porque às vezes você tenta ter empatia, mas você tem muitos atritos com ela, às vezes essas pessoas são aquelas exatamente que vão caminhar com você e que vai te fazer, Deus vai obviamente usar esse relacionamento para fazer com que você alcance um grande potencial por causa desse relacionamento, por meio desse relacionamento. Eu posso dizer isso de brincadeira. É isso que eu vou falar. Eu não vou contar esse detalhe. Você tá falando, eu tô pensando nisso, né? Mas é isso que o versículo diz, né, Felipe? Que o ferro afia o outro ferro, né? E que muitas vezes é assim, às vezes são relacionamentos que nem sempre são fáceis, mas que vão poder te moldar também, né? Enquanto pessoa, enquanto servo de Cristo também. Então é nesse sentido também, a gente crê muito nisso, né, Felipe? Que Deus vai moldando a gente, vai trabalhando a gente também nesses relacionamentos. Então, busque isso também intencionalmente. Queira caminhar perto das pessoas que vão te ajudar nessa caminhada ministerial. E se tem dificuldade para sorrir, qual é o exercício, Suzy? Não, agora vai... Se você tem dificuldade para sorrir, o que você tem que fazer? Lembra do que eu já falei do exercício? Você acorda de manhã, vai em frente ao espelho e... vai fazendo assim. Pode ser que no início fique assim, mas com o tempo você vai abrir esse sorrisão bonito, vai ser bacana. E o outro ponto que a gente quer falar aqui com vocês é sobre conceber a ideia de mobilização como um papel que não é óbvio. Por quê, gente? A gente tá falando de mobilização missionária aqui o tempo todo e talvez você já tenha total compreensão disso. Mas é muito comum, né, a gente ver quem tem um coração que queima por missões falar: não, o único papel que eu tenho que fazer é ir. Eu tenho que ir pro campo missionário. Claro que a gente quer, gente, com mobilização, a gente quer pessoas indo pro campo, tá? Óbvio que a gente quer pessoas indo. Mas a gente entende que nem todo mundo vai, né? E que se o seu coração queima por missões e que Deus está te movendo para isso, né? Para se envolver, é importante você compreender que pode ser na mobilização missionária. E que esse papel é importante para que a gente possa cada vez mais contribuir para o que Deus está fazendo no mundo, né? A gente trabalha aqui e a gente vê o resultado disso lá nos campos. A gente crê nisso, né? Então é importante a gente ter essa compreensão. Porque, gente, a gente tá falando de algo aqui que ainda é muito novo para muitas pessoas, né, Felipe? É o que a gente percebe, né? A gente falar sobre campo missionário, as pessoas indo para o campo missionário como missionário transcultural, é algo que muitas igrejas já têm essa consciência, já têm essa compreensão. Agora, a mobilização missionária é algo que muita gente ainda não tem tanto conhecimento sobre isso. Então, você se ver nesse papel também é algo novo, né? Até para você se compreender, né? Nesse papel como mobilizador. É isso aí. Né? A gente fala sempre as questões das experiências. Você não deve abrir mão, como a gente já falou no início do vídeo. Tenha experiências, permita ter experiências diferentes com a temática missões, com a abordagem da missão de Deus. E aí essas experiências permita que o Senhor fale com você para que você compreenda o teu papel, a tua direção. Pode ser que você de fato está pensando em ser um mobilizador, mas você foi direcionado para ir para o campo. E aí isso vai ficar claro para você em determinado momento. Se você permitir e se dispor a ter novas experiências. Agora, pode ser que não, pode ser que você não vá para o campo, mas você tem uma grande utilidade mobilizando, fazendo a mobilização tão importante. Mas só que existem também experiências que são intencionais, que são experiências para que você se capacite. Por exemplo, você está assistindo a gente. Você está buscando informações, buscando dados novos, buscando maneiras de fazer diferente, ampliando a sua visão sobre mobilização. Isso é intencionalidade. Pode ser que você esteja me ouvindo aí só porque você caiu aí na tua feed, alguém mandou no grupo do WhatsApp, você entrou e está assistindo. Beleza, mas você não está aqui à toa, cara. Moço ou moça, você não está à toa. Mas quem entrou intencionalmente para ouvir, já está tendo uma experiência com uma finalidade. E assim também a gente orienta para que você participe de eventos que vão agregar para você.
eu não sou adepto àquela direção de que vá em todos os eventos possíveis e imagináveis. Eu já tive, já aconselhei vários jovens em relação a isso. Ficar tendo de evento e fica vento, e aí não fica nada. Então, assim, é necessário que se compreenda o papel melhor da onde Deus quer você, e a partir daí você vai permitindo experiências, porém você vai deixando de ter só experiências aleatórias, passando a ter mais experiências intencionais. Por exemplo, você é um mobilizador, você precisa se conectar a ambientes em que você vai estar falando com mobilizadores. Então, Rede Mobilize, esse vídeo, outras ferramentas de mobilização, a gente fala, tem um vídeo só de ferramentas, entra lá, conhecer as ferramentas, segui-las no Instagram, buscar informações nas agências de envio, nas suas áreas de mobilização missionária, a MTB, olha, tem tanta coisa, mas você vai buscar já direcionado. Se você vai para o campo, você vai para o campo, qual é a ideia? O que você tem entendido de Deus, onde você está plantado, para onde você tem que ir? Então, busque aquelas organizações, aqueles eventos, aquelas conversas que dizem respeito a isso, que você já entendeu. Porque aí vai amadurecer, você vai crescer e aí você vai ser mais eficiente. Com certeza. É isso, é ser intencional nessa busca, né, de ambientes que vão te ajudar nesse amadurecimento dessa caminhada. Então não é simplesmente ir em todos os eventos que aparecem, né? Mas é realmente você buscar, né, ser intencional nisso. É você buscar estar nos ambientes que você percebe que vai te ajudar, vai te aproximar, né, do que você deseja, né, em relação ao ministério, em relação à mobilização. Porque é um recorte, né, Felipe? Assim, existe um mundo, né, gente? Nesse contexto missionário, muita coisa. Então, mobilização é um recorte, né? É algo que você vai estar lá atuando, então é algo muito específico. Então, você buscar ambientes que vão te ajudar, né, em relação a esse tema especificamente, é importante ter um olhar bem voltado e bem específico para isso. Isso aí. Gente, por hoje é só. A gente vai, nos próximos duas semanas, nós vamos continuar falando desse tema, porém com aspectos que te visitam, você mobilizador. Se não visitou, em algum momento vai te visitar, é fato. Então fica antenado, fica ligado, acompanha a gente que a gente vai se falar mais. Tchau, Deus te tchau. abençoe. Tchau, tchau.